O meu avô até hoje achar que eu falhei por não escolher a estabilidade em vez de ir para o empreendedorismo, né? Ser empresária. Essa é a ferramenta hoje mais poderosa para captação de clientes, quer você queira ou não. Gabriela, tem que gravar. Você é muito boa para desperdiçar essa qualidade. Você tem. Eu tô no puerpério, não tô acreditando que você tá fazendo isso comigo. Deixa gravado. Chorando, chorar os prantos, assim. E aí, as pessoas começaram a perguntar, Nabi, como que você fez isso? Porque é algo muito surreal para a área que você tá. Às vezes eu tô 00:30 acordado. Alguém colocou uma dúvida na comunidade. Eu respondo 00:30. Eu paro para responder lá. Na verdade, para mim, empreender era algo completamente fora da minha realidade. Eu sempre olhei para minha trajetória na faculdade como uma trajetória que iria ser voltada para concurso público. Então, aliás, qualquer profissional, seja um colaborador ou um empresário, ele vai passar por determinadas situações na vida que ele vai ter que tomar decisões que são completamente indesejadas, mas que ssão decisões que são importantes, que precisam ser tomadas. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao QCast, podcast da QFi. Eu sou a Bruna Rodrigues e o QCast, pra quem ainda não conhece, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, hoje a gente vai entender como o digital pode mudar o jogo até em um dos mercados mais tradicionais do país, a advocacia. Hoje o papo é com dois convidados que provaram que dá pra ser estratégico, humano e lucrativo, mesmo no mercado tão tradicional. Ela largou um cargo público antes de tomar posse. Ele trocou a rotina do tribunal por uma vida empreendedora com tecnologia e propósito. E juntos, eles criaram uma operação que já faturou mais de 4 milhões de reais e impactou mais de 40 mil advogados, ensinando o jurídico a pensar como negócio. Recebendo a sua premiação de 1 milhão de reais faturados apenas aqui, na QFi, sejam muito bem-vindos, Gabriela Ibrahim e Maurício Tomás. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. É uma honra participar desse podcast. Estou muito animado. Prazer, gente, estar aqui. Estamos muito felizes e bora, que tem muito assunto bom hoje. Bora, porque essa galera tem muito conhecimento digital que pode ajudar você também a entrar nesse mercado e faturar alto, assim como eles. Inclusive, voltando um pouco da história de vocês antes do digital, pra galera poder entender um pouco. Vocês dois são formados em advocacia. Olhando pra essa época da faculdade de vocês, qual era a visão sobre empreender de fato? Boa. Vocês já tinham ali uma visão de que era isso que vocês queriam pra vida de vocês? E isso estava totalmente fora de cogitação? Como era esse universo empreendedor? Boa. Eu posso começar? Pode, claro. Na verdade, pra mim, empreender era algo completamente fora da minha realidade. Eu sempre olhei para minha trajetória na faculdade como uma trajetória que iria ser voltada para concurso público. Então, eu fiz estágios em órgãos públicos, eu nunca fiz estágio em escritório, nunca olhei para nada voltado a empreendedorismo, a ser empresária, e tudo voltado para concurso público. Tanto que eu estudei 2 anos para concurso público, passei num concurso da RT São Paulo e enviei o termo de desistência, porque eu já tinha me estabelecido bem na advocacia com a ajuda do digital, mas não, a minha trajetória foi completamente voltada para o serviço público. Isso foi mudando ali no movimento, de acordo com as necessidades que a gente tinha e valores que a gente percebeu que eram mais importantes do que esse sonho de passar num concurso. Na verdade, o sonho não era passar no concurso. Ele só seria um meio para alcançar a finalidade que a gente tinha, de ter uma família, ter o nosso casamento, ter o nosso apartamento, e aí vai, todos esses luxos invisíveis, né, que a gente estava conversando aqui antes. Total. Eu acredito que a gente é colocado muito cedo em várias bolhas, né? Eu venho de Brasília. Brasília é a capital, basicamente, do concurso. Então, na minha cabeça, como seria a minha trajetória? Terminaria a escola, ensino médio, entraria na faculdade. Da faculdade, eu ia prestar um concurso público. E essa era a minha vida, de conseguir aquela estabilidade financeira, né? Então, acho que tem muito disso. A gente carrega muito isso. E é muito louco quando você começa a mudar sua mentalidade e olhar novas formas de pensar. Novas formas de conseguir, de fato, ganhar essa grana, mas sem ser voltada a ter um teto, digamos assim. E eu acho que a galera do direito, e aí trazendo já uma coisa que eu acho que é importante trazer, o pessoal do direito tem muito esse olhar de concurso. A faculdade de direito traz, a maioria traz muito esse olhar de que o concurso gera estabilidade. Há pouco tempo eu fiz um vídeo até falando sobre isso, que eu fui falar sobre aquela frase, né, falhar é um luxo de quem faz, e aí eu fui falar sobre o meu avô até hoje achar que eu falhei por não escolher a estabilidade em vez de
e ir para o empreendedorismo, né? Ser empresário. Porque para ele eu trabalho demais. E eu deveria ter escolhido, mesmo que eu fosse ganhar menos do que eu ganho hoje, eu deveria ter escolhido a segurança, a estabilidade. E eu acho que tem muito isso ainda no direito. Total. As pessoas, os advogados, eles não olham para a advocacia como um negócio e não veem o quanto que dá para alcançar dentro da advocacia e não ampliam a visão também, Perfeito. né? De trazer também esse conhecimento para o digital e alcançar outros patamares. Mas a história de Maurício é totalmente diferente. Ele Conta aí já pra nós, tinha Marius. olhar para... Não, na verdade, desde a faculdade eu já queria empreender. A minha visão de mundo era, eu quero fazer concurso público, de preferência alguma carreira que vai me dar estabilidade, como, por exemplo, um promotor, um defensor, uma magistratura, mesmo que era um cargo de juiz. Porque meu objetivo era ganhar dinheiro com o concurso público, entendendo que ele era um meio para alcançar o fim. E esse fim, sim, era empreender. Legal. Então, na minha visão de mundo, eu já gostaria de fazer concurso público. Não à toa, assim que eu me formei, eu fui chamado para assessorar um desembargador federal. Então, ali, porque eu já queria ter contato com um magistrado de excelência, e era uma pessoa com quem eu tive contato, por ter feito parte do meu TCC. Na verdade, essa história é até engraçada. Eu fiz um TCC sobre um tema que era estritamente político, na época, político-jurídico, e ele tinha uma opinião completamente divergente da minha, e foi a razão pela qual eu o chamei para minha banca. E aí, ao final, ele falou, cara, continuo discordando de você, mas eu gostei muito do que você apresentou, quero que você faça um teste comigo para ser meu assessor num TRF2, né, que é um tribunal bem grande lá no Rio de Janeiro. E aí, mas basicamente, meu objetivo era, de fato, prestar concurso público para ter um cargo com um salário decente, um salário muito bom, e esse dinheiro me permitir empreender oportunamente. Acabou que... Na verdade, eu fiquei 1 ano assessorando desembargador e aí eu fui chamado para empreender em outra área completamente diferente da do direito. A vida tem dessas, né? Você vai indo Sim. pra caminhos totalmente diferentes do que você imaginou. Sim. Qual foi o momento que virou essa chavinha pra você de empreender? E aproveitando esse tipo de pergunta, qual foi o momento que vocês conheceram o digital e viram uma oportunidade nesse mercado? A gente conheceu o digital, entre aspas. O Maurício conheceu um pouco antes, né? Porque quando ele foi trabalhar nessa empresa, que hoje ele é vice-presidente, ele já foi colocado em uma posição em que ele atuava muito ali, olhando para um expert que estava ali querendo crescer no YouTube. Então, ele começou já a olhar para a parte de marketing. E também, quando eu fui associada no escritório, eu estava coordenando um setor de marketing. Então, eu comecei a abrir um olhar, assim, de... Cara, existe uma forma de aquisição de clientes aqui no digital. Existe forma de trazer clientes qualificados e organizar uma estrutura comercial dentro de um escritório, tudo iniciando ali na produção de conteúdo, porque quando a gente olha para o comercial também, você vai falar em spin selling, que é quebra de objeção de cliente. Cara, a gente consegue quebrar muita objeção antecipada pelo próprio digital, pela produção de conteúdo. Então, você consegue, por meio do digital, fazer um escritório rodar, tanto numa área comercial, tanto quanto numa área de aquisição de clientes ali, prospecção e captação. Então, eu estava ali dentro e eu falei, sim, eu acho que é isso, eu preciso estar ali também, eu acho que eu vou performar ali. E como o Maurício já estava, ele falou, eu lembro até hoje essa frase que ele falou para mim, ele olhou para mim, ele falou, se você não começar agora, ele falou, você é muito bom no que você faz, você tem uma área já específica que você quer se especializar e ir com tudo nela, se você não começar agora, você vai se arrepender pro resto da sua vida. E aí, eu comecei, né? Porque depois de ele falar isso, eu não tinha o choque ali de realidade. Foi um choque mesmo. E aí eu comecei, meio aos trancos e barrancos, né? Chorava pra caramba pra gravar, achava que eu era horrível. Que a vida do expert quando inicia. Que eu estava com uma oratória horrível. Tem um vídeo meu... péssimo, que ele adora ficar me mostrando de antigamente, de quando eu comecei. vídeo dela chorando, olhando pra câmera, ela aponta o dedo pra mim e fala assim... Meu Deus! Deixa gravando isso aí, deixa gravando, porque se um dia te der certo, vão ver o marido péssimo que você é. Porque eu ficava assim... Gabriela, tem que gravar. Tem que gravar, você é muito boa pra desperdiçar essa qualidade. Você tem... Ela, eu tô no puerpério, não tô acreditando que você tá fazendo isso comigo. Deixa gravado. Chorando, chorar aos prantos, Graças assim. a Deus. Já postaram esse vídeo aí depois que deu certo? Já. Pior que a gente já postou, né? Legal. Mais ou menos, eu não gosto muito de postar Gabriela ele. A gente botou já dentro da comunidade para as meninas verem, né? Dá um input na galera, né? Mas a gente sempre conta essa história e, assim, graças a Deus eu tive ele para me impulsionar. Na hora a gente acha que é algo ruim, né? Mas essa pressão ali... Mas a pressão, ela, em determinados momentos, ela é necessária, sim, pra gente começar a centrar. Porque senão a gente fica parado e estagnado, né? E às vezes é algo ruim mesmo, infelizmente. Eu acho que o meu papel naquele momento era fazer algo que eu, por dentro, não estava feliz de estar fazendo aquilo, pressionando a minha esposa.
que tinha acabado de ter uma bebê. Eu não estava feliz de estar fazendo aquilo. E, enfim, eu acho que todos nós passamos por certas situações que são extremamente desconfortáveis e que vão fazer com que a gente tome decisões que às vezes não é a decisão que você quer tomar, mas é a decisão que você precisa tomar. E eu acho que isso se aplica em qualquer pessoa que precisa empreender e que tem que empreender. Aliás, qualquer profissional, seja um colaborador ou um empresário, ele vai passar por determinadas situações na vida que ele vai ter que tomar decisões que são completamente indesejadas, mas que são decisões que são importantes, que precisam ser tomadas. É porque na advocacia, os advogados, eles não têm um olhar de empresário, assim. É muito difícil, né? É muito não difícil, estimulado a ter, não é um mercado muito tradicional. Não, a gente não é estimulado a ter esse olhar de empresário dentro da faculdade. A gente não aprende sobre comercial, venda, precificação, marketing, nada disso. É só conteúdo técnico, É só isso que a gente aprende na faculdade. E aí você joga um monte de profissional tecnicamente maravilhoso no mercado, mas que não sabe captar cliente. Então, você tá lá cheio de técnica, mas você não tem a menor ideia de como captar cliente. Sim. Só que a técnica jurídica também é difícil, né? Então, a gente tem que se atualizar sempre, a gente tem que estudar sempre. Então, o que acontece? O pessoal vai e fala, putz, é muito difícil eu conseguir dar conta de atender cliente, lidar com prazo, estudar as atualizações do direito e ainda assim estudar sobre marketing, sobre captação, sobre gestão. Mas, gente... é necessário. É que também tudo mudou, né? Todas as atualizações do mercado como um todo. Exatamente. Eu acho que antes a galera olhava muito mais, eu consigo por indicação. Era muito por indicação. Você conseguia crescer o seu escritório, né? Por indicação. Só que hoje também tem outras ferramentas para isso. Sim. Na verdade, a galera que sempre conseguiu por indicação, agora está começando a ficar desesperado e procurando. Tanto que, assim, quando a gente roda formulário, qualquer coisa, qual é o seu tipo de captação de clientes? Indicação. Qual a sua maior dificuldade? Captação. Olha isso. E também os advogados têm muito... Bom, grande parte dos advogados, não vou falar todos, obviamente, não vou generalizar, mas grande parte dos advogados ainda tem um preconceito muito grande com a produção de conteúdo nas redes sociais, na captação de clientes, se envolver com a geração Z, enfim. Mal sabem eles, e a gente fala bastante isso nas nossas aulas lá, que a gente está falando sobre o algoritmo do Instagram, jornada de captação, funil, enfim. A gente fala muito que a geração Z hoje já impacta mais de 70% do poder de compra, decisão de compra dos pais e avós. E geralmente, a primeira vez que eu trouxe esse dado, foi uma pesquisa que aconteceu em 2024, eu não tinha nenhum caso concreto para sustentar e ratificar esse meu argumento. Era só uma pesquisa mesmo, um dado científico, mas era uma pesquisa. E aí, quando eu fiz essa aula, uma aluna nossa depois mandou uma mensagem com um print de um avô que havia... Aliás, a neta de um avô havia visto o vídeo dela no TikTok, mandou pro avô, o avô contratou ela falou, cara... Esse aqui foi um avô que me contratou para prestar um serviço jurídico por meio da filha dele, que era neta dele, que era da geração Z. Então, e eu acho que o advogado, ele precisa deixar de ter esse preconceito para entender que, cara, todos nós, inclusive ele, estamos nas redes sociais. Essa é a ferramenta hoje mais poderosa para captação de cliente, quer você queira ou não. Você pode não gostar, mas infelizmente, a gente costuma falar, eu estava até conversando esses dias com uma aluna nossa que a gente tem uma comunidade, enfim, ela botou uma dúvida falando que ela não tinha tempo para produção de conteúdo, perguntando o que a gente achava da compra de packs prontos para a área jurídica. E aí, obviamente, eu falei, cara, eu não concordo com esse tipo de prática, até porque, mais recentemente, tem um cara que é especialista em Instagram, algoritmo do Instagram, não sei se vocês conhecem, mas é o Rafael Kiso, inclusive deixo aqui como recomendação, e ele fez um post recente falando exatamente sobre isso, que o algoritmo do Instagram já consegue compreender quando um conteúdo é extremamente plagiado ou copiado e reduz o alcance, mantendo só o alcance do post original. Que legal saber sobre isso. Isso vai impactar naturalmente na produção de conteúdo. E aí eu falei para ela, sustentei com esse ponto do algoritmo e sustentei que eu acho que as pessoas cada vez mais querem um conteúdo muito mais autêntico e tal. Legal. E aí eu falei para ela, olha... A despeito disso tudo, apesar disso tudo que eu tô te explicando, eu acho que você precisa encarar a produção de conteúdo como um trabalho. Coloca como 2, 3 horas do seu dia como se você estivesse atendendo um cliente, porque isso vai fazer diferença no médio e longo prazo. A gente tem uma visão na comunidade que a gente passa e que são nossos valores, é muito intrínseco a gente, que tudo que a gente fala e que a gente prega é pensando no médio e longo prazo. A gente não pensa nada em curto prazo. Apesar do digital pregar esses faturamentos altos, enfim, tudo nosso é construído no médio e longo prazo, é pensando no projeto daqui a 5, 10 anos. A gente fala para os nossos alunos, nossos clientes de advocacia, de consultórios, né, de consultoria, de advocacia, fala, cara, a gente não está aqui para te embutir, para embutir na sua cabeça um projeto de 6 meses, 12 meses. A gente quer que você construa um negócio sólido de 5, de 10, de 15 anos, que é isso que perdura no tempo. Eu acredito que, assim como os médicos, por ser uma profissão muito tradicional, os advogados têm aquela visão do mercado digital que, eu só posso crescer no digital se eu começar a fazer dancinha do TikTok. Coisas nesse sentido, né? Eles têm muito essa cabeça. Sim. E por ser uma profissão muito arcaica, eu acho que isso impede eles de
começarem a produzir conteúdo, porque fica muito naquele limbo, sabe? É porque a gente... Quem tá no digital também, né? Além de estar no jurídico, tá no digital, consegue ter um olhar de empresário, de negócio. Porque o digital, ele eu falo com o Maurício, vive o off, né? Da empresa. Então, o digital é como se fosse... tudo que acontece numa empresa em 5 anos, no digital é em 1 ano. Então, é muito rápido. Então, você tem que se profissionalizar muito rápido. E a galera do direito é muito tradicional. Eles não têm visão de negócio. São escritórios grandes, bem-sucedidos, mas que não têm gestão. Não tem um CRM estruturado, não tem comercial ativo. Aí, você pergunta, como que você atende cliente? Eu atendo. No feeling. Eu ligo e eu falo o meu preço. Assim, não tem uma proposta organizada, não tem nada disso. Isso é, inclusive, o que a gente mais ensina mesmo, porque o pessoal não tem visão de negócio. E por não ter visão de negócio, não tem essa mentalidade de sustentar o desconforto que o empresário tem. Sim. Né? Porque hoje, qualquer empresário... Eu acho que a maior habilidade que os empresários precisam ter, e aí eu trago tanto empresários de forma geral, mas os advogados têm que construir essa mentalidade, é a capacidade de sustentar o desconforto por um tempo para conseguir alcançar o sucesso. E aí, a partir daí, criar habilidades que vão, aos poucos, ajudando. Então, é o pouco de cada dia, é o pouco de cada mês. É algo que parece estagnado durante 2 anos, mas que daqui a pouco vai juntando todas essas pequenas conquistas, viram uma conquista maior, extraordinária. Eles não conseguem olhar para isso, porque não conseguem olhar para a advocacia como um negócio. Não é. Para eles é algo que você chega 9, sai 9 e resolve todos os pepinos, resolve prazo. Outro dia eu vi um vídeo que viralizou aí de uma menina falando que a advocacia era descascar pepino o dia inteiro. E aí ela descascando pepino. E, cara, é basicamente isso. Apagar incêndio o tempo inteiro se você não olha para ela como um negócio. Mas se você começa a olhar, começa a entender que tudo tem gestão, tudo tem processo. A gente fala muito sobre organização de processos internos da empresa, do escritório, mapear tudo que você faz. Até o Maurício criou recentemente para um consultorado nosso, que não tinha nenhum processo dentro do escritório mapeado. Como é que se sustenta? E aí estava querendo delegar algumas coisas porque está sobrecarregado. E como que consegue se não tem processo mapeado? Então... Mas não sabia nem por onde começar. E aí, ele construiu um assistente de IA que ajuda na organização e construção dos processos internos. Ele falou, você só vai ter uma função. Eu quero que você anote durante uma semana tudo o que você faz, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Mas isso devia ser uma coisa natural do gestor, né? E não é. Mas quem está aqui do outro lado, como empresário, já faz isso de forma natural. Não existe isso no direito. Não existe. É legal você falar sobre isso, porque também existem pessoas que estão galgando esse caminho do digital que também não estão olhando pra essa área, sabe? Às vezes a gente pensa que a gente vive numa bolha, que todo mundo que tá no digital já tá olhando pra essa parte de gestão. Mas ainda assim tem aquela parcela que não tá olhando, sabe? Então é legal você trazer isso de forma tão completa que, assim como advogados, pessoas que estão dando seus primeiros passos nesse mercado também podem usar isso pra vida, né? Isso faz toda a diferença. Olhando pra trajetória de vocês no digital, falando especificamente com a Gabi, porque ela é o quê? A expert, né? O Maurício, ele tá nos bastidores, estrategista, né? A gente vai chegar lá. Mas como é que foi o seu processo de se posicionar como autoridade? Acredito que nisso o Maurício também tem um pouco de participação, né? Total. Nossa construção ali do posicionamento e de conteúdo sempre foi... de olhar juntos para essa área, né? Então, o Maurício, por mais que ele não estivesse ali com a cara, ele produzia muito carrossel para mim, ele que fazia as artes. Então, a gente começou só nós dois, né? Era só nós dois e ponto. Então, a gente tinha que dividir funções, nós dois, e a gente dividia isso muito bem, e eu que fui a cara, porque ele, segundo ele é low profile, mas é só no Instagram dele, porque ele começou a aparecer no meu agora e tá gravando vídeo no meu e não quer parar também. Depois desse podcast, então, já era. Eu falei que ele tinha que começar produzindo dele também, mas ele falou que no dele tá escrito lá, low profile, 0 low profile ele. Mas, enfim, eu comecei no digital produzindo conteúdo para captação de cliente final, né? Então, foi um conteúdo totalmente técnico, direcionado para clientes da área contratual. E aí, no início, eu comecei, a gente falou um pouquinho, né, sobre essa análise de dor, né? Mapear dores dos meus clientes. Então, era um conteúdo muito direcionado, que mapeava muita dor. E aí, eu consegui a linguagem muito simples, eu
Eu conseguia pegar a linguagem jurídica e transformar em algo simples para os meus clientes potenciais clientes conseguirem entender, né, a minha linguagem, e isso foi atraindo. O estilo de posts em carrosséis muito bem explicados. A gente cresceu muito porque a gente fazia, desde sempre, aqueles carrosséis de 10, super explicados, com técnica, mas também com linguagem simples. E aí, a partir daí, a gente começou a ter uma captação muito boa de cliente final. E a gente cresceu muito numa área que era uma sub-área do direito contratual. Então, eu sou especialista em contratos, mas eu decidi subnichar ali para contratos para prestadores de serviços autônomos. Ou seja, fotógrafos, médicos, arquitetos, todos os prestadores de serviço autônomos, ou seja, quase todo mundo que existe, né? Sim. Que é prestador de serviço autônomo, eu nichei a minha área contratual só para isso. Então, eu não pegava empresarial, eu não pegava imobiliário, eu não pegava nada disso. Eu pegava contratos para prestadores de serviços autônomos. É uma sub-área muito pequena do direito contratual. E mesmo assim, a minha lista de espera para captação de cliente, quando eu era sozinha, era imensa. E isso aí, essa parte de funil, foi a estratégia toda do Maurício, foi ele que fez. Eu ficava mais na produção de conteúdo, mapeamento de dor. E aí, as pessoas começaram a perguntar, Gabi, como que você fez isso? Porque é algo muito surreal para a área que você tá. O faturamento que você tá tendo numa área que é menor e que é uma área mais leve, entre aspas, do direito, porque atuar só no consultivo, contratual, né? Eu não lido com processo. Eu não tenho quase nenhum processo. Teve uma vez que um advogado fez um comentário lá no meu perfil falando: você fala que você é advogada, mas não tem 2 processos no seu nome, né? 3 processos 4 no processos, não sei. Aí eu falei, putz, que droga, ainda tem 3 processos no meu nome, porque eu não queria que tivesse nenhum, porque eu atuo totalmente no consultivo. E isso... Eu acho que é legal, só pra gente explicar pro pessoal que tá de casa que não tem essa noção. Legal. Existem 2 grandes áreas no direito, principalmente falando 2 grandes áreas, que é a área consultiva e a área contenciosa. A área consultiva, tentando simplificar aqui, é como se você estivesse pensando antes de dar merda. Então, você elabora contrato, você pensa em due diligence, você previne ali para não dar merda. Deu merda, tem que ir para o contencioso, que são os processos que correm lá no judiciário, que tá com o juiz, tá? Que é onde a porrada estanca, tá? Antes você pensa, cara, não pode dar merda, então vamos pensar aqui o que a gente faz para não dar merda. Que é a parte contratual, é a parte do due diligence, é para se construir relatórios, enfim, é isso. Deu merda, vai para o contencioso. O contencioso não é para todo mundo. Assim como o consultivo também não é para todo mundo. Graças a Deus, porque é bom que tem área para todo mundo. Lá no contencioso, em regra, você tem uma carga emocional, eu diria que um pouco mais agressiva, porque você tem que lidar todo dia com o magistrado, com o serventuário. São prazos processuais, que então você fica muito dependente de prazo processual, que não é um prazo determinado por você. O juiz é que decide, então você não tem uma certeza, assim, existem jurisprudências, existe a jurimetria que ajuda hoje, mas você não tem um controle total do resultado ali. E no consultivo, querendo ou não, é um honorário fixo ali de você vai ou ganhar por assessoria mensal de clientes que querem contratos todo mês, ou querem análises todo mês, querem negociação contratual todo mês, ou de um contrato avulso que já vai te dar o dinheiro ali na hora, em 15 dias você terminou o contrato e pronto, acabou, entendeu? Então, querendo ou não, é uma área mais leve, que quem tá sofrendo com contencioso, quem tava sofrendo, olhava para mim e falava, caraca, você tá com um bom faturamento numa área que é mais leve, como que você fez isso? Sim. Que não quer dizer que seja uma área, perdão, mas não quer dizer que seja uma área que você trabalhe menos. Não, trabalha pra caramba. Você trabalha muito. Só que você trabalha muito, por vezes, se você é uma mãe, por exemplo, mulher e mãe, você consegue trabalhar de casa sem precisar ir pro fórum, sem precisar acordar às 7h30 da manhã para estar 8 horas, 8h30, 9 horas na porta do fórum, sem precisar fazer audiência. Você trabalha de casa fazendo o seu horário. Gabi teve vezes, aliás, muitas vezes que foi até 11h30, meia-noite fazendo contrato. Faz parte, trabalha-se muito. Mas você ainda consegue controlar e ter um mínimo de liberdade que quem atua estritamente com a área contenciosa nem sempre consegue ter, tá? Perfeito. Se a gente pudesse tirar todo o conhecimento que está na cabeça de vocês em relação à criação de conteúdo e trazer para quem aí está assistindo a gente, como vocês diriam que funciona toda a parte de, passo a passo, para criar um bom conteúdo, não somente voltado para a área jurídica, mas como um todo, sabe? Desde ali da pesquisa até a execução final. Tá, posso responder essa. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante porque eu sou muito analítico e eu gosto muito de estudar algoritmo, tá? Muito mesmo. Então, eu costumo dizer
que qualquer área, seja ela do direito ou não, você precisa entender as etapas que existem numa jornada do cliente, tá? Que são 5, que é a fase de descoberta, de consideração, conversão, fidelização e advocacia. Para cada uma dessas etapas, existe uma produção de conteúdo específica que precisa ser feita e um formato específico que precisa ser feito. Uma vez que você compreenda que cada uma dessas etapas exige um formato de conteúdo diferente e um tipo de conteúdo diferente, você começa a ter uma visão estratégica de o que você tem que produzir. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. A fase de descoberta é aquela fase que a pessoa é completamente inconsciente sobre o que você faz, sobre a dor que você resolve, sobre o problema que você soluciona. Portanto, você precisa fazer aqueles conteúdos que o algoritmo pensa para entregar para mais pessoas. Você precisa alcançar mais pessoas, porque elas são inconscientes sobre você e sobre o que você oferece. Que tipo de formato é pensado para isso? Sobretudo Reels e agora carrosséis com música em alta. Que o alcance desses conteúdos, segundo a Meta, o algoritmo do Instagram, foi pensado para entregar para aquelas pessoas que não te seguem. Apesar de você entregar para uma primeira parcela ali de seguidores, o grosso é para pessoas que não te seguem. Então, você vai pensar em conteúdos aqui que alcancem essas pessoas que jamais te viram, mas que em algum determinado momento elas foram chamadas a atenção por esse conteúdo que você fez. Por isso que as pessoas usam Reels rápido, Reels que leia a legenda, que nem não está mais tão em voga, mas que pessoas ainda utilizam. Os vídeos lo-fi, em determinadas hipóteses, agora está acontecendo com mais frequência. Enfim, são conteúdos que vão alcançar outras pessoas. Uma vez que a pessoa passou a te conhecer por meio da fase de descoberta, ela entra na fase de consideração. O que é a fase de consideração? É passar a considerar a Gabriela, por exemplo, como guia, e eu gosto de trazer aqui os conceitos do dono de mídia, de Story Brand, né? Que é a jornada do herói, é tentar entender que na fase de consideração, aquela pessoa que não te conhecia, ela passa a te conhecer. Então, ela passa a te acompanhar, por exemplo, nas redes sociais e passa a considerar, por isso que é a fase de consideração, você como um guia que vai tirá-lo do lado A, que é o fracasso, que é o insucesso, para o lado B, que é o sucesso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que produzir conteúdos um pouco mais densos, e, portanto, você faz carrossel ali até 20 slides, você faz um vídeo de 3, 4 minutos. Ah, Maurício, mas é muito longo, esse vídeo não vai alcançar muitas pessoas, não tem problema. Vai alcançar as pessoas que estão na fase de consideração e que já passaram a te considerar como guia. Então, a gente costuma falar, né? Tem uma teoria que eu desenvolvi lá na comunidade, que é foda-se o engajamento. Eu não estou preocupado com o engajamento. A maioria dos nossos clientes que contratam a Gabriela sequer... para advogado. Exato, sequer curtiram ou comentaram. Então, assim, você não tem que se preocupar. Cara, cansei de comprar curso de gente, cansei de comprar material que eu sequer engajo, eu não comento, não curto, eu compro. Eu faço isso. Mas eu acompanho aquela pessoa e eu me conecto com aquela pessoa. Bem, geralmente não faz isso. O high ticket, então, nem se fala. Mas eu digo até hoje, o público, o de ticket B, C e D, eles não são pessoas que necessariamente engajam, sabe? Então, assim, não se preocupe tanto com o engajamento, se preocupe com a entrega de um conteúdo de qualidade. Perfeito. Então, superadas essas 2 primeiras etapas, que são as fases de descoberta e consideração, a gente entra na fase de conversão. A fase de conversão, sim. Aí, no direito, por exemplo, o advogado não pode fazer uma CTA. Não sei se você sabe o que é, mas CTA a gente chama de call to action, que é uma chamada para ação. No direito, o advogado não pode fazer uma chamada da ação, por exemplo, me contrate, porque isso viola o código de ética da OAB. Não pode trazer prova social. Eu não posso trazer prova social. Por quê? Porque isso viola o código de ética da OAB. É por isso que é tão importante, e é por isso que a gente bate muito com nossos alunos, o advogado dominar as técnicas de storytelling, de copywriting, para que você consiga dominar essas técnicas. E a gente faz isso muito respaldado em vários livros, do Robert McKee, do Storynomics, do próprio Donald Miller com Story Brand, enfim, Hormose, enfim. A gente traz todo um arcabouço teórico ali, com inteligência artificial, para facilitar a vida do advogado, para que você consiga fazer conteúdos que fazem uma etapa, que a Gabi fala muito de persuasão. Eu faço uma etapa de persuasão, eu quebro a objeção antecipadamente do meu cliente, do cliente final, para que no final eu precise apenas de um gatilho muito sutil, muito minúsculo, para que ele me contrate. Então eu não vou falar assim, me contrata agora. Não, eu já fiz 10, 15, um vídeo de 3 minutos, em que eu já quebrei todas as objeções, eu já trouxe dor, já fiz storytelling, já te conectei comigo, você gosta de mim, você entendeu meus princípios e valores, você só vai clicar no link da bio para me contratar. E aí um movimento de mercado atual agora, e que eu acho que impactou bastante a advocacia, e que eu acredito, me corrija se eu estiver errada, que entra ali na fase de consideração, é o fortalecimento de marca pessoal. Hoje em dia, está muito forte as pessoas não olharem tanto para o... Porque o advogado, ele não é contratado só pela parte técnica. Você não quer um advogado que é muito bom tecnicamente. Você quer um advogado que te dá segurança. Você quer um advogado que você confia. Então, o seu posicionamento de marca ali, sendo presente o tempo inteiro,
precisa estar nas suas redes sociais. Então, aí entram os conteúdos que você traz seus valores, seus princípios, a forma... Eu falo muito, advogados têm que trazer a forma, os bastidores, né? A advocacia acontecendo, a advocacia em movimento, porque a partir do momento que você mostra bastidor acontecendo, bastidor em movimento, você mostra, você passa uma mensagem para aquele potencial cliente de que pô, esse cara é bom, ele tá atendendo muita gente ali, ele tem uma advocacia que tá em movimento. Então, isso é muito importante para a advocacia. Sim. E aí, isso combinado com conteúdos técnicos que são importantes ali para a jornada do cliente dentro do Instagram, para mim, não existe fórmula mágica, mas se existisse, era basicamente isso, né? Você fortalecer a sua marca pessoal como referência, autoridade na área que você atua, com conteúdos que mostram princípios, valores, a sua rotina, os seus bastidores, a forma como você atende seus clientes, a forma como você se comunica com os seus clientes e trazer também a parte técnica, mostrando que você é muito bom naquilo que você faz. E isso, em conjunto, é o que vai... Potencializador. Esses Exatamente. Princípios e valores, eu costumo falar que eles entram na etapa de conversão já. Na verdade, na transição da consideração para conversão. Que é quando, na verdade, a pessoa já está te considerando, ela quer te conhecer mais profundamente para saber se o que ela vai comprar de você está alinhado aos valores pessoais dela. E, portanto, ela precisa conhecer seus princípios, sua ética. Eu queria só trazer um complemento a isso que a Gabi falou, que isso é um reflexo muito atual da nova geração, tá? E de nós, inclusive. Antigamente, existia um funil muito linear nas compras. A gente simplesmente pesquisava alguma coisa no Google, entrava no site, clicava para comprar. Hoje, você vê um produto, eu tô falando de produto, mas isso se aplica tranquilamente a serviços, tá? Você vê um produto, você vai entrar na rede social, você vai entrar no LinkedIn, você vai ver no TikTok, você vai querer procurar depoimento. Você vai fazer uma jornada que a Google fez uma pesquisa há cerca de 4 anos atrás, que eles chamam de messy, né? Que é uma bagunça, não é mais linear. A funil, a jornada do cliente é completamente bagunçado, porque ele tem vários pontos de contato antes da tomada de decisão. Essa tomada de decisão não acontece imediatamente, ela pode ser imediata se for um produto de ticket baixo e que você não precisa gerar tanta consciência, mas em regra essa tomada de decisão vai demorar 3, 6 meses, 1 ano, a depender da dor daquela pessoa. Então você entender isso, entender que você precisa produzir conteúdo para cada uma das etapas, ao mesmo tempo que te faz ser mais estratégico, te dá calma. Porque você pensa assim, caramba, não deu certo esse conteúdo hoje. Não tem importância. Porque esse conteúdo, ele faz parte de uma etapa do seu funil. Legal. Esse conteúdo, ele vai atingir as pessoas que ele precisa atingir. O outro conteúdo que você vai fazer, vai atingir as pessoas. Você precisa ter constância. E aí entra uma outra coisa que é muito importante quando você começa a entender o algoritmo, que é a frequência. Que é a quantidade de vezes que você aparece para aquela mesma pessoa. E aí existem estudos que comprovam que você precisa tentar aparecer no mínimo de 3 a 4 vezes por semana para aquela pessoa, para que ela relembre da sua marca. Esses estudos dizem que quando você é impactado, né, por algum anúncio, fala assim, você lembra de ter visto essa marca aqui nas últimas semanas? E aí uma frequência de 3 a 4 vezes é uma frequência que a pessoa costuma lembrar de você. E aí você pensa assim, putz, Maurício, então significa que eu tenho que produzir conteúdo 3 a 4 vezes por semana? Infelizmente não, você tem que produzir muito mais do que isso. Por quê? Porque quando você começa a entender o algoritmo do Instagram, você entende que aquele conteúdo orgânico que você faz é entregue para 7 a 10% da sua base. Então pense, se eu tenho que produzir, a pessoa da base tem que me ver de 3 a 4 vezes por semana e eu sei que um conteúdo que eu produzo atinge 10% da minha base, eu tenho que produzir muito conteúdo. Aí você fala assim, meu Deus, que desespero, o que eu faço? Aí você começa a entender que você precisa também trazer para dentro do seu tráfego orgânico o tráfego pago. Que como que você aumenta a frequência? Por meio do tráfego pago, aparecendo mais vezes para aquela pessoa. E aí não tem jeito, o advogado tem que dominar isso, não tem jeito. Tem que usar os dois, né? Tem que usar o orgânico e o tráfego. Parece que é muito complexo, mas aí é o que a gente fala muito, né? Método. O conteúdo, ele vai estar na rotina. Quando a gente quando a gente começa a entender que tudo pode virar um conteúdo ali dentro da rotina. E aí eu digo para um advogado que está ali dentro de uma reunião com um cliente em que ele está fazendo uma negociação específica, que ele bota a própria câmera para gravar ele, não vai botar nada do cliente passando, não precisa botar nada do cliente falando, nem de ninguém falando. Mas, cara, se ele é bom em negociar, por que ele não tá gravando as negociações? E aí a pessoa vai ter uma percepção de, caraca, ele é bom mesmo, ele negocia bem, ele é bom no que ele faz. Por exemplo, na área de família, na área de... Enfim, que tem muito que ter esse contato com a outra parte, fazer acordo com a outra parte. Gente... É só pegar um celular e gravar, não é difícil. E aí isso vira take para corte, vira take para fundo com uma visão de mundo, vira take... Enfim, você tem conteúdos infinitos ali que você vai só remodelando e transformando cada um para o seu tipo de conteúdo
parece complexo demais, mas não é. Mas é difícil pro advogado que não tem visão de negócio, né? É usar muito de forma intencional, né? E realmente é um trabalho a longo prazo, é um processo. As pessoas têm muito aquela vontade de preciso viralizar a todo momento. E nem sempre viralizar, voltando para um tipo de nicho que você trabalha, é o ideal. Porque ali se traz muito público frio e talvez esse público frio venha totalmente desqualificado. Então é muito mais fácil você ter constância e ir passo a passo para você começar a pegar pessoas realmente qualificadas que façam sentido para tua operação. E eu acho que também as pessoas têm muita dificuldade com conteúdo porque elas não sabem quais são as próprias habilidades. Então, quando a gente estuda um pouco mais sobre marca pessoal, a gente sabe que a marca ela vem muito mais de dentro do que de fora, né? Então, olhar para dentro e entender quais são as suas habilidades, quais são os seus interesses, eu chamo de quais são os seus superpoderes além da técnica, né? Porque só a técnica jurídica não é o que vai atrair o cliente ali totalmente para você. O potencial cliente, ele quer ver quem você é. Ele quer ver quais são seus valores. Ele quer ver as suas habilidades para além da técnica. Ele quer ver se você é multidisciplinar. Hoje, o advogado precisa ser multidisciplinar. Se você atua numa área de família, você também tem que ter conhecimento de comportamento humano, de psicologia. Você tem que ser uma pessoa empática, a não ser que você seja um advogado mais combativo. Então, até para a escolha de nicho e subnicho e entender... Porque quando a gente vai fazer um mapeamento de quem é o nosso cliente ideal ali, você... Podem ter 2 advogados de uma mesma área, os 2 da área de família. Um que tem um posicionamento totalmente voltado para mulheres e tem um olhar mais empático e quer passar mais essa sensibilidade ali no posicionamento. E outro que é mais combativo e quer passar um posicionamento mais de um advogado mais combativo e que trabalha com casos mais complexos ali, que tem briga. Cara, são posicionamentos completamente diferentes. E aí, esse advogado, ele precisa ter habilidades completamente diferentes desse advogado. E quando a gente traz essas habilidades além da técnica, né? Essa multidisciplinaridade também para o nosso conteúdo, e que é algo natural ali, quando você se conhece, sabe no que você é bom, isso também gera conteúdo e também gera conteúdo que vende. Então, nem todo conteúdo que não é técnico ali... ele não vai vender, na verdade ele vai. Então, trazer algumas reflexões pessoais ali de questões que vão além da técnica, mas que complementam a sua área. Então, são tantas áreas no direito, mas quem trabalha com empresarial, trazer questões relacionadas a negócios. Quem trabalha com imobiliário, trazer sobre o mercado imobiliário de forma geral, né? E financeiro ali. Então, tudo isso comunica com o público que você quer atingir. Conecta, né? Melhor. Conecta com o público que você quer atingir. Então, você pode usar isso a seu favor no seu conteúdo. Não precisa ficar só preso àquela técnica. As pessoas não querem mais isso, ficar preso à técnica. Você tem que mostrar que você é bom na técnica. Mas... Ô, Bruna, se você me permite, como eu sei que tem muito infoprodutor vendo a gente, eu queria voltar no assunto viralização, que isso é um assunto que me toca muito, porque eu vejo que tem muita pessoa que se desespera pensando em viralizar. E aí eu gosto de tentar trazer isso para nossa comunidade, muito advogado também, mas eu acho que isso se aplica a qualquer tipo de infoprodutor. Eu vou tentar fazer um raciocínio rápido aqui com vocês, tá? Quando vocês começam a seguir uma pessoa nas redes sociais, sobretudo no Instagram por conta do algoritmo, a tendência é que a partir do momento que você comece a seguir aquela pessoa, você veja 2 a 3 conteúdos dela imediatamente nos próximos dias. Porque o Instagram entendeu que você seguiu aquela pessoa e você passou a gostar daquela pessoa, é por isso que você seguiu. E aí, por que eu quero trazer essa reflexão? Porque quando às vezes a gente se preocupa muito em viralizar um conteúdo, e a gente traz uma gama de pessoas que sequer têm interesse no seu conteúdo, mas elas passam a te seguir. Pensa só, a pessoa passou a te seguir por um conteúdo que não tem nada a ver com o que você vai produzir para os próximos dias, ou o que você produziu anteriormente. Esses seus conteúdos que você produz regularmente vão ser mostrados para essa pessoa que te seguiu a partir de um vídeo viralizado que não tem nada a ver com o seu segmento. O que acontece segundo o algoritmo do Instagram? Esse conteúdo que é apresentado para essa pessoa que começou a te seguir e ela não interage, ela não engaja, ela não fica retida ali, ela não fica 3 segundos, não tem taxa de retenção naquele vídeo, naquele conteúdo, você passa um sinal para o Instagram, que isso é verdade, é técnico, tá? Que é um sinal negativo. Então o algoritmo entende que o seu conteúdo não é bom. É por isso que nem sempre viralizar é o melhor caminho para você, a gente sempre fala isso para os nossos alunos. Não foque em viralizar, foque em entender que o seu cliente percorre uma jornada e que você precisa produzir conteúdo pensando em cada uma das etapas. Foque em entender que não existe um funil mais linear, existe um funil de vários pontos de contato, que você precisa se preocupar com a experiência dele, você precisa se preocupar com todos esses pontos de contato.
Não gaste energia pensando em que tipo de gancho eu tenho que fazer para um vídeo viralizar. O gancho é super importante. Inclusive, eu desenvolvi um assistente de IA que pensa só em gancho para os nossos alunos. Mas mais importante que o gancho é o conteúdo que você vai elaborar. Vai ter gente falando, mas o gancho é o que vai fazer as pessoas assistirem o vídeo. Vai, mas se o seu vídeo for uma merda, o gancho vai prender a pessoa no vídeo que é uma merda. Então, você pensa num gancho sim, mas o gancho, eu diria que você consegue pensar no gancho depois de pensar no conteúdo de qualidade. Pensa no conteúdo de qualidade, depois você pensa no gancho. Porque o gancho é que vai fazer a pessoa chamar a atenção, concordo. AIDA lá, a técnica da atenção, interesse e desejação, concordo 100%. Tem que chamar a atenção sim, mas pensa primeiro no conteúdo, não pense em viralizar. Porque se você viraliza um conteúdo que não tem nada a ver com o seu nicho ou com os valores que você quer transmitir, você vai trazer seguidores pro seu perfil que não vão engajar, não vão interagir, não vão ficar presos nos seus próximos conteúdos ou nos anteriores que o Instagram vai mostrar e você vai passar um sinal negativo pro Instagram, dizendo que seu conteúdo é ruim. Uma vez que isso aconteça, o Instagram vai entender que você precisa ter seu alcance diminuído. Por quê? Porque existe uma porrada de gente produzindo conteúdo e uma porrada de gente produzindo conteúdo bom. Então, por que ele vai mostrar o seu conteúdo que é ruim? Ele vai querer mostrar o conteúdo de gente que é boa. Então, se você foca em viralizar o tempo inteiro e não entende o algoritmo do Instagram, não entende a jornada do cliente, você está tomando a decisão incorreta. Me perdoa ser o mais direto possível aqui, mas não faça isso. Pensando não só no nicho jurídico, mas pensando em qualquer infoprodutor que estiver assistindo a gente. Não foca em viralizar. Isso é a maior burrice que você pode fazer. Se você domina um pouquinho de algoritmo no Instagram, entende a parte analítica, isso é a maior burrice que você pode fazer. Eu conheço um monte de gente, e a gente conhece um monte de gente mesmo, que tem vídeos viralizados, 10 milhões, 15 milhões, que não faturam 1/10 do que poderiam. Se eles focassem em produzir conteúdo de qualidade. E conteúdo de qualidade não quer dizer uma superprodução, não. Ainda mais agora que tá na moda o conteúdo lo-fi. É produzir conteúdo lo-fi que a pessoa sabe que você é bom. Porque se você não for bom, desculpa, aí você é um personagem, você não vai sobreviver no mercado digital. Você precisa ser bom. Para você vender um produto bom, você precisa ser bom. Para você captar cliente e na advocacia, você precisa ser um bom advogado. Então, isso a gente já parte do pressuposto, a gente fala para os nossos alunos. A gente já parte do pressuposto que você é bom tecnicamente, senão você não tinha nem que estar aqui na comunidade. Eu não trabalho para fazer com que pessoas ruins performem. Eu trabalho para fazer com que pessoas boas sejam vistas no mercado. Então... para ter a consciência de entrar na comunidade, a pessoa tem que ser boa, porque ela vai ouvir muita verdade antes, nossa. E ela tá buscando uma coisa que é... algo mais profundo, né? É gestão, é marketing, é comercial, é um assunto que a pessoa tem que ter um mínimo de consciência ali. Ou ela tá desesperada porque nada tá funcionando, ou ela já tem um nível de consciência maior e ela sabe que ela chegou num ponto em que ela precisa ir além do que é somente o conhecimento técnico ali. Então, tem uma... Eu não sei se vocês conhecem o Charlie Munger. Todo mundo conhece o Charlie Munger, né? Ele é maravilhoso. Eu tenho um livro, A Sabedoria de Charlie Munger, que minha vida é baseada nesse livro. E ele tem um trecho específico que, se eu pudesse... na verdade, eu acho que eu vou fazer isso. Tirar a página e botar num quadrinho, porque, para mim, para qualquer área, isso é muito importante. Ele fala que se você... Pra gente pensar em 2 tipos de profissionais. O profissional A, que é muito bom tecnicamente. É excelente tecnicamente, talvez um dos melhores na área dele. E o profissional B, que também é muito bom tecnicamente, talvez um pouco menos que o profissional A, mas ele também se dedicou a estudar outras habilidades, ao longo da vida, aumentar as suas habilidades para conseguir mais destaque e performance dentro da área de atuação. E aí ele diz que é óbvio que o profissional B, ele é um profissional que vai se destacar mais no mercado. Por quê? Aí ele traz a tendência do martelo, né? Que ele fala que se você só tem um martelo, todo problema vira prego. Ou seja, se você só tem uma forma, se você só estuda uma coisa, se você só sabe a técnica jurídica, assim, falando para advogado, ou a técnica se você é de outra área de atuação, como que você resolve problemas da sua empresa somente com a técnica? Você não consegue. Então, chega um momento que você precisa ter outras habilidades, você precisa entender sobre outras áreas. É aí que entra a gestão, é aí que entra o marketing, a aquisição de clientes, né? É aí que entra o comercial. Hoje eu falo que é burrice o advogado hoje chegar e falar, porque eu não gosto de produzir conteúdo. Gente, é simples. Existem várias formas de aquisição de clientes. Eu gosto mais de networking. Tá bom, mas se hoje a rede social é comprovado que você consegue captar clientes pelas redes sociais, por que você, além do seu networking, não tem também as redes sociais para aumentar a sua captação de clientes? Então, é burrice. É burrice. Aumentar as formas de captação de clientes também é algo estratégico para a empresa. Sim. Então, se você... tô muito bem no networking e não quero ir para rede social. Então você não quer escalar, você não quer aumentar, você não quer ganhar mais dinheiro, né? Você quer ficar onde você tá e tá satisfeito. Ok, tudo bem também, se quiser. Mas se você tem um pouco de ambição e quer crescer o seu negócio, cara, você tem que estar nas redes sociais. Nem que seja só
um posicionamento de autoridade ali nas redes sociais, sem produzir conteúdo técnico, mas mostrando que você é muito bom no que você faz. Então, hoje, não tem como alguém dizer que, quando vai contratar um profissional, a primeira coisa que faz não é olhar as redes. É porque se tornou uma vitrine, né? Isso é até um clichê já que existe, todo mundo fala isso, mas é isso, a gente faz isso. Eu faço isso quando eu vou contratar, quando eu vou num médico, quando eu vou em um dentista, quando eu vou... Não tem jeito, sabe? A gente vê até não só para ver se o profissional é bom, mas para ver se você se conecta com a imagem da pessoa, né? E é bizarro porque é em toda a área, né? A gente tá para se mudar agora. E aí, a minha sogra tinha indicado pra gente, uma pessoa que veio por indicação, para ela de uma pessoa, uma empresa que faz mudança. E aí, basicamente, ela me passou o contato no WhatsApp, eu entrei no contato do WhatsApp, e quando eu cliquei no WhatsApp da pessoa, tinha lá o perfil do Instagram. Aí eu entrei no perfil do Instagram e fiquei, sem brincadeira, no mínimo uns 30 minutos ali. O piscineiro também, a gente fez isso. O piscineiro, então assim... É natural, né? É da nossa geração, que é uma geração que vai perdurar por pelo menos mais 20, 30 anos nas redes sociais, ou como poder de consumo grande. Cara, a gente faz isso naturalmente, então não há, assim, o Weber falou, é muito lógico. E é difícil você não olhar para isso com um mínimo de olhar de negócio. Não faz sentido nenhum você não investir tempo na rede social. É por isso que eu falo, cara, precisa entender as redes sociais como um trabalho. Ela é uma rede social, ela é uma rede de contatos, é uma rede de pessoas de você curtir e tal. É sim, eu nunca vou falar contrário a isso. Mas ela é também uma forma de captação super relevante que precisa ser acrescentada no seu modelo de negócio. O próprio Munger, ele fala que... E aí as pessoas vêm com o argumento de... Tá bom, mas como é que eu vou arrumar tempo para... saber muito da técnica, ter uma vida, né? Cuidar da família, cuidar da casa e ainda estudar novas habilidades, criar novas habilidades. E ele fala que isso é um argumento muito fraco, frágil, né? Porque não tem jeito. Se você tem um mínimo de dedicação, disciplina, constância e você quer muito aquilo, porque depende de querer também, né? Não tem jeito. Eu acho que se você quer muito algo, se você tem muita clareza de onde você quer chegar, e eu acho que isso é o mais importante da nossa trajetória, né? Desde quando a gente começou, a gente tinha muita clareza de onde a gente queria chegar. E a gente tinha muita clareza do que a gente não queria para nossa vida. Tanto que a decisão de sair de um escritório como associada foi porque eu olhei e falei, cara, se eu chegar no melhor cargo daqui, eu não vou alcançar o que eu quero para minha vida. E é uma mistura de ambição com princípios muito fortes ali, sabe? Eu tinha muito claro na minha mente que eu queria ter uma família, que eu queria poder levar minha filha pra Disney, que eu podia... Tipo, coisas assim, claras mesmo, uma visão clara do que eu queria... E que isso que sustenta o dia a dia. Sim. Isso sustenta diariamente todas as nossas decisões e até os dias muito ruins, né? Concordo 100% com tudo que vocês trouxeram aqui, principalmente com a parte de viralização. Nem sempre volume quer dizer qualidade. E eu acho que a gente está vivendo um momento também digital que as pessoas estão prezando mais pelo quê? Pela qualidade em vez de quantidade. E trazendo para essa questão também de... usar o digital ao seu favor é muito você saber se posicionar com intencionalidade. Principalmente para onde o nicho que você está criando, o nicho que você está indo, o que você está querendo construir com o digital. Agora, saindo dessa parte de produção de conteúdo, indo para criação de produtos, o que vocês hoje, com o conhecimento que vocês têm aí de anos de mercado digital, vocês enxergam que as pessoas elas precisam olhar e executar na hora de criar produtos com valor, que vai entregar realmente? Para mim, o principal é a experiência do cliente. Eu acho que a gente... o que as pessoas menos se preocupam e que é o mais importante é a experiência do cliente. Então, todo produto que a gente cria, como a gente já falou, a gente mapeia muito quais são as dores, quais são as necessidades, quais são as dificuldades, e a gente pensa na experiência em cada mínimo detalhe. Então, dentro do The Lawyer Business, a gente bota dentro de cada aula um momento para a pessoa beber água, uma pausa para beber água. Isso é algo simples, que a gente edita e bota em todas as aulas, e que vira e mexe, tem alguma mensagem que vem pra gente falando, gente, vocês mudaram a minha vida, eu não bebia água, eu vivi uma rotina completamente acelerada, e isso mudou a minha vida, assim, me deu mais saúde. A pausa de beber água faz a minha filha beber água, porque ela vê, tipo assim... Tem a musiquinha, a gente coloca detalhe que muda tudo. Na percepção do outro sobre vocês. Exatamente. E aí, a gente é muito criticado, né? Às vezes, falar, vocês pensam demais no detalhe do detalhe. Mas é isso, eu acho que para quem tem um pensamento de longo prazo, um pensamento de construir algo sólido, esses detalhes importam. E pra gente importa muito. Sim. Cada detalhe da experiência de quem tá com a gente também é uma forma da gente mostrar que, cara, eu me preocupo com você. Eu me preocupo com o seu resultado para além do fato de você estar
me dando dinheiro, você está pagando pelo meu curso, né? E isso fica muito claro na criação dos nossos produtos. A gente cria produtos focados na dor do nosso cliente, nas dificuldades do nosso cliente e muito focado em implementação. Eu tô te ensinando isso, mas eu também te ensino a executar, né? Não é simplesmente tô te ensinando isso e faço o que você quiser da sua vida. Não, a gente passou 1 ano agora construindo um sistema completo de implementação, porque a gente estava percebendo que nossos alunos estavam muito bons, teoricamente, na parte de marketing comercial, mas eles não estavam conseguindo sair do lugar, estavam estagnados ali, não estavam conseguindo implementar. E eu passei 1 ano construindo um sistema de implementação para eles. E assim, dentro de algo que já estava pago ali. Não foi uma atualização de um produto que eu não estou ganhando mais por isso. Eu vou ganhar depois, quando eu começar a divulgar isso. Mas ok. Mas eu estou fazendo para quem estava dentro. Então, a gente pensa muito, muito em quem tá dentro, né? Entregar muito mais do que vocês se propuseram no começo, né? Isso realmente muda muito a perspectiva das pessoas, dos alunos e tudo mais. Vocês trouxeram um pouco aqui da criação da The Lawyers, que é uma comunidade para advogados que vocês ensinam basicamente sobre gestão, marketing e tudo mais. Hoje, como é que vocês fazem pra manter essa galera toda engajada? Porque isso é um grande desafio, né? Ok, criei uma comunidade, mas agora, como é que eu vou manter esses alunos ativos? Como é que eu vou manter eles o tempo todo entendendo e vendo que realmente o que eu tô entregando faz a diferença na vida deles? Muito boa pergunta. Eu costumo dizer isso, eu não acho que é o correto, nem é que é o padrão a ser seguido, não, tá? Porque isso causa estresses e surtos. Mas a gente é muito workaholic no sentido de, cara, às vezes eu tô 00:30 acordado. Alguém colocou uma dúvida na comunidade. Eu respondo 00:30. Eu paro para responder lá mesmo. A gente não tem oportunidade de falar aqui, mas eu sou vice-presidente de uma grande road educacional no Rio de Janeiro, que tem quase 10 mil alunos presenciais, um valuation de 100 milhões de reais. É uma road que eu sou sócio, eu considero que sou vice-presidente, tenho muitas tarefas e muitos afazeres lá. Nem por isso eu deixo de atender algum aluno meu que manda uma mensagem 00:00 se eu estiver disponível. É claro que se eu não estiver disponível, estiver dormindo, eu não vou responder. E eu vou responder no dia seguinte, ou o meu suporte vai responder. Mas a gente faz questão de dar muita atenção a todo aluno que está com a gente. Por quê? Não é porque eu sou bonzinho, ou porque, enfim, é porque eu não me incomoda, não me faz mal nenhum e eu penso muito nas pessoas. Mas eu não acho que isso é o padrão a ser seguido. Aí você tem que ter processo, responder na hora correta. Mas a gente sempre fez isso e eu acho que isso é uma das razões pelas quais também as pessoas entendem o valor dos produtos que a gente entrega. Mas antes disso, deixa eu só voltar um pouquinho, porque eu acho muito legal que quando a gente fala, pensar na experiência, eu acho que os exemplos que a gente deu são excelentes. Eu acho que você tem que pensar nos pequenos pontos de contato com o seu cliente. Então, por exemplo, pedagogicamente, a gente sabe que uma pessoa fica de 10 a 15 minutos atenta a um conteúdo. Então, a gente, pedagogicamente, em todas as edições das nossas aulas, a cada 15 minutos tem um momento que a gente bota o cara para beber água durante 30 segundos. Por quê? Porque eu sei que o fato de beber água vai fazer com que ele volte no 16º minuto ali, muito mais atento e vai conseguir absorver o conteúdo que eu estou passando, porque eu preciso que ele tenha resultado, para que eu tenha resultado. Então, isso é pensar no mínimo detalhe da experiência do cliente. Você, no seu nicho de atuação, você precisa pensar em que tipo de ponto de contato com o seu cliente você precisa implementar a experiência. Mas eu acho que antes de pensar na experiência do seu cliente, uma vez que ele se tornou cliente seu, eu acho que é muito legal você pensar antes dele se tornar cliente. E isso é uma coisa que a gente sempre fez. Todos os nossos cursos, antes da gente lançar, a gente rodou pesquisa paga, com tráfego pago e para o público orgânico, para entender o que eles consideravam que não poderia faltar no nosso produto, o que eles consideravam um curso perfeito de tal coisa. Então, por exemplo, o meu último curso que a gente lançou foi o curso de IA. A gente fez tráfego pago rodando para público frio, para público quente, para eles me contarem exatamente o que eles consideravam um curso perfeito de inteligência artificial. Descobri, por exemplo, algo que eu já sabia, mas que eu queria que fosse ratificado, que os advogados temem muito que a inteligência artificial fique inventando jurisprudência. E aí eu tenho um módulo específico de Deep Research dentro do meu curso de IA, mostrando como a inteligência artificial não vai alucinar e vai te entregar a jurisprudência e a fonte para que você possa consultar e ter certeza do que você está fazendo. Ou seja, eu só fiz esse nível de profundidade porque eu rodei uma pesquisa para entender o que o meu público queria e essa era uma dor e uma objeção clara de um criativo meu. Então, quando você começa a pensar como advogado e entende que todas as áreas estão conectadas, a experiência do cliente, a experiência antes do cliente se tornar cliente, ela vai impactar no mapeamento de dor, que vai fazer com que eu entregue um produto mais alinhado ao que ele quer, que vai permitir que eu produza um criativo, tocando numa dor que já foi mapeada antes e que eu já safei dentro do meu produto, eu começo a conectar e a gente começa a fazer multidisciplinaridade, integrando departamentos comerciais, marketing, experiência, e aí sim, a gente constrói um produto que é bom para o mercado, assim, entendeu? Voltando na comunidade, né, que foi a pergunta, a gente consegue fazer a comunidade engajar com... Assim, aí não tem jeito, é algo que dá trabalho pra caramba e que exige presença do especialista, né? Porque eles querem que eu esteja ali.
Mas aulas ao vivo, aulas de tira dúvidas, clube do livro, interno, tudo que a gente consegue fazer, desafios que a gente gera dentro da comunidade. Então, são essas coisas que vão mantendo a comunidade ali engajada. E a gente estimula muito, por exemplo, parcerias dentro da comunidade também, mas as pessoas responderem as dúvidas das outras. Então, por exemplo, se alguém bota uma dúvida ali e eu sei que tem uma advogada que é daquela área que não respondeu aquela dúvida, eu pego e marco aquela pessoa, tipo, fulana é dessa área, ajuda ela aqui. Então, eu já puxo pessoas para se conectarem. E hoje, às vezes, a gente entra na comunidade tá viva e não só isso. Às vezes a gente entra para responder uma dúvida, mas que já foi respondida por pessoas que já estão dentro da comunidade, né? Então, a gente não precisa responder algumas dúvidas, porque já estão respondidas. Quando é uma dúvida direcionada pra gente, a gente responde. Mas quando não é... Sim. A maioria da comunidade já se responde sozinha, ela vai natural. Então, mas foi um trabalho da gente ficar ali. Por exemplo, o incentivo de utilização de IA também para algumas perguntas. A gente ensina muito o advogado a pensar a inteligência artificial, né? E aí vem, às vezes, perguntas específicas que a IA resolveria facilmente, aí a pessoa joga lá na comunidade. Aí o Maurício ficou um tempão, assim, meses... 6 meses gravando, pegando a dúvida da pessoa, gravando a tela do celular. Olha, como a IA responde jogando no assistente que a gente criou para o aluno. A gente tem mais de 20 assistentes criados. E aí a gente pega e fala, olha, a sua dúvida ela diz respeito à parte comercial jurídica. Olha só, a gente tem um assistente de vendas aqui do Delaware Business Club. Vamos abrir o assistente. Aí eu abro, pego a dúvida da pessoa, só Ctrl+C, copio, jogo no assistente, colo a resposta dele, jogo na comunidade e falo, olha, isso aqui é a resposta do assistente, 2 pontos, pum. Aí depois eu venho. Isso é o que eu acho sobre o assunto. Em regra, tá muito alinhado, porque o assistente foi criado por mim, com base nas aulas transcritas, enfim. Então, é um assistente diminuiu muito o nosso suporte. Diminuiu, assim, horrores. Mas por quê? Isso é geração de cultura. Você precisa gerar cultura, de fazer com que as pessoas entendam que aquela ferramenta que você está trazendo é uma ferramenta boa que vai facilitar o dia a dia dela, porque eu não estarei disponível 24 horas para ela. Induzir a galera a realmente pegar e usar, né? E pensar também, porque muitas vezes é conforto, é pensar. né? Quer tudo mastigado. Exatamente. Isso não é bom pro profissional. Sim. Eu falo... eu dei uma aula sobre precificação recentemente, ao vivo, que eu falei... Gente, façam um formulário com seus clientes, né? Para poder mapear como que foi o atendimento. Tipo um NPSzinho com os seus próprios clientes do escritório, para vocês conseguirem ter mapeado o que vocês podem melhorar, o que vocês podem implementar. E aí, uma pessoa perguntou... Gabi, você vai disponibilizar esse formulário no Delaware Business Club? Aí chegou uma aluna a mim e falou assim... Gente, esse formulário é muito simples de fazer na inteligência artificial. Aí eu falei, ainda bem que vocês já sabem que é muito simples de fazer na inteligência artificial, porque realmente tem coisas que, assim, não precisa você pegar de alguém pronto. Você pode pegar e fazer na inteligência artificial muito melhor do que eu colocaria, porque eu colocaria um genérico. Total. E aí ela poderia fazer pegando exatamente a área de atuação, a estrutura do escritório dela, tudo bonitinho. Não. Então, a inteligência artificial, ela hoje aliada a todo o conhecimento de negócio... Cara, otimiza muito a advocacia. E, assim, ajuda a gerar resultados reais dentro da advocacia. Reais, assim... Tudo. A gente costuma falar que é um 360, né? Você ter sucesso na advocacia é você ter um 360 de você ser muito bom tecnicamente e também saber muito de gestão, de marketing, de venda. Então, quando alguém me pergunta, Gabi, como captar cliente? Não tem como falar de captar cliente sem eu falar sobre produção de conteúdo comercial, porque captar é diferente de converter. Não adianta você captar e você não saber converter o cliente, não saber atender. Então, é um 360. É fidelização, porque não adianta você também encher um balde furado, que você... E deixar. Simplesmente entra um monte de cliente, mas os clientes saem pelo furo do balde e você não tem o que fazer. Tipo, não consegue manter esses clientes com você, não consegue construir planos de fidelização e de manutenção de clientes. Então, é um 360. Você ter sucesso num negócio, você tem que pensar em um monte de coisa. São várias camadas. E, cara, é complexo? É complexo? É muita coisa? Mas para o advogado, a opção alternativa pode ser trabalhar no escritório de advocacia recém-formado, ganhando R$2.000, R$1.700 e sofrendo muito. É o que você quer? Eu acho que não. Então, assim... Pode continuar. Não, é só porque nas minhas primeiras aulas lá no Delaware Business Club, eu falo, cara, o que eu vou te ensinar aqui dá trabalho, você vai precisar se esforçar, não vai ser fácil, eu vou te dar tudo para você aprender a teoria e implementação. Mas eu te asseguro, vai dar trabalho, vai ser cansativo, às vezes você vai chorar por estar fazendo isso aqui.
Mas isso é muito melhor do que você trabalhar num escritório de advocacia que vai te pagar R$2.000, você vai trabalhar de 7 da manhã às 11 da noite, você não vai ter... O máximo que você vai chegar ali dentro é ganhar 3, 4 mil, ou ele vai te dar uma cota de sociedade para você ganhar 6, 7 mil reais, ralando a sua vida e ficando 100% à disposição daquele escritório para sempre, como se fosse um contrato vitalício. Escolha a sua dor, escolha a sua batalha. Vai ser difícil pra caramba no início, e faz parte. E vai continuar sendo difícil no fim, e faz parte. Escolha a batalha que você quer enfrentar, Sim. entendeu? Então, e quando a gente vai fazer alguma aula que tem algum objetivo de pitch ou de vender, a gente fala, a gente está vendendo desconforto. Desculpa, a gente vende o desconforto. Porque é algo que, de fato, tem o potencial de mudar a sua vida, mudar a sua advocacia, gerar resultado, mas é desconfortável. E é difícil isso, né? Você vender gestão, vender marketing, vender comercial, é difícil, porque você vende o desconforto. Quem não consegue ter essa visão de que vai ser desconfortável e não vai ser rápido, não consegue ver resultado, não consegue gerar resultado, para no meio do caminho. Então, não é tão simples, né? Sim. Você só cresce, de fato, na sua zona de desconforto, né, na verdade. Quando você tá tão confortável ali, nada nasce dali, né? Você só consegue ver além quando você sai dessa zona. Eu tô adorando esse bate-papo porque, apesar de vocês estarem no nicho jurídico, o conhecimento que vocês estão trazendo aqui pra nós é aplicável em qualquer tipo de mercado, em qualquer tipo de modelo de negócio, digamos assim, né? Olhando hoje pra base de vocês, pra comunidade de vocês, são milhares de alunos que vocês têm na The Lawyers. O que vocês acreditam, com tudo que vocês já viveram, com todo tipo de conhecimento que vocês têm, que hoje pessoas que não estão conseguindo crescer comunidade, crescer movimento, não estão fazendo, não estão olhando? Boa. Quer falar? Pode falar, depois eu falo. Eu acho que é exatamente pensar, ouvir o cliente. Eu acho que as pessoas estão preocupadas em faturar, preocupadas em vender um produto, preocupadas em ver esse hype. Tô falando agora pensando no digital, que eu acho que a sua pergunta foi bem relacionada ao infoproduto, tá? Eu acho que os infoprodutores, no geral, ou aqueles que estão entrando agora, eles ainda entram com uma visão errada, uma visão de 5, 6 anos atrás do Jeff Walker, da forma de lançamento, do Launch Formula, que foi importado pro Brasil pelo Érico, enfim, bombou, vale a pena pra caramba, foi muito bom, reinou, aí agora tá todo mundo migrando, enfim, tá todo mundo tentando entender o modelo de negócio melhor, enfim, agora o Branson tá entrando no jogo, agora a gente tá começando a importar, todo mundo, toda hora vai surgir uma metodologia nova que pode ser que funcione para você, um funil novo, mas o que eu sempre falo é, você precisa ouvir o seu cliente. Ninguém sabe mais da dor do que o seu próprio cliente. Não tem nenhum funil, nenhuma estratégia, nenhuma técnica que você possa aplicar que fale mais do que ouvir o seu cliente. E dá trabalho. E é chato. E às vezes você vai ouvir o que você não quer e que vai te dar mais trabalho ainda. Mas é isso que, na minha visão, é que muda o jogo, que faz você ter uma comunidade. É você saber exatamente, cara, a gente rodou pesquisa e uma das maiores dificuldades dos nossos clientes há pouco tempo era realmente conseguir implementar a quantidade de coisas que a gente apresentava. Então, a gente ficou 1 ano desenhando, gastamos uma nota, quase R$50 mil, para desenhar um modelo de implementação específico que a gente pudesse passar para os nossos alunos e que sanasse essas dores que eles estavam narrando para a gente durante 1 ano. Era nosso dever como líder. Tirou a gente da zona de conforto para desenhar um programa de implementação, fez a gente investir dinheiro para a gente desenhar. E tirou tempo nosso, só de tempo, para desenhar o modelo de implementação. A gente ficou tranquilamente muitas horas que a gente poderia estar com nossa filha, curtindo, nossa bebê, viajando. A gente não fez isso. Então, era desconfortável pra gente. Mas isso é ouvir o nosso cliente. Isso é fidelizar o nosso cliente. Isso é fazer com que eles indiquem a gente. Eu acho que falta o infoprodutor. O cara tá pensando muito em estratégia, pensando muito em tráfego pago, pensando muito em botar produto para rodar. E pouco ouvir o cliente. Ouvir o cliente que está na base, pensando em comunidade, e ouvir o cliente que está fora da base, que tem demanda reprimida para comprar o seu produto. E quando a gente pensa em comunidade, ele é um pouco diferente da forma de construção de produto tradicional para lançamento. Quando a gente vai pensar num produto que vende bem no lançamento, geralmente é um produto que resolve uma dor rápida e é algo muito... que acaba que é raso. E aí sempre tem aquilo de... se você botar aula demais, material demais, as pessoas vão se confundir, não vai dar clareza e você não vai vender. A comunidade é diferente, porque você precisa olhar para as dores da comunidade, você precisa ir alimentando aquela comunidade com mais coisas que tem a ver com as dores do seu cliente, com a forma como o seu cliente pode executar aquilo melhor. Então, nunca... o produto de comunidade, ele nunca vai ser raso. Não tem como ser um produto raso. Então, muitas vezes, a gente já foi até criticado por isso, né? Porque falava, não, vocês estão resolvendo coisa demais aí dentro. Mas, gente, eu preciso resolver os problemas da minha comunidade. Porque o foco é na minha comunidade. Em gerar um senso de comunidade e em mostrar, estou aqui, estou te ouvindo.
e vou fazer o máximo que eu puder para conseguir trazer algo que vai resolver essa dor. Então, se uma pessoa chega para mim e fala, Gabi, eu tô com muita dificuldade na precificação por isso. Cara, eu às vezes passo horas ali pensando, como que eu vou resolver essa dor? Aí eu vou e marco uma aula ao vivo. Gente, eu vou fazer uma aula ao vivo hoje, porque tem muita gente falando que tá com uma dor específica nesse assunto. E aí eu pego, estudo e debato ali. Tem coisas que não tem nem resposta específica, mas aí eu vou e debato e falo a minha opinião. Porque o que a gente mais quer, por ser o Delore Business Club, por ser um clube de negócios, é implementar neles uma visão de negócios. Que não vai... Você falou, vocês... são da área jurídica, mas vocês têm uma visão muito além, assim, de negócios mesmo. Sim. Eu acredito que foi isso que fez a gente crescer. E é por isso que a gente tenta implementar isso no mundo jurídico, porque não existe. As pessoas olham para o jurídico e elas pensam, ou é concurso, ou é escritório de advocacia gigante para poder ser muito bem sucedido. E não, existe um mundo fora do jurídico. E se você quiser ter um escritório de advocacia boutique menor, personalizado, e vir para o digital dar consultorias. E se você quiser ser um autônomo, ganhar 10 mil por mês com a advocacia e construir um negócio em outra área. E se você quiser ter um escritório de advocacia grande, e aí montar equipe, se dedicar a montar uma equipe grande, se dedicar a ter a responsabilidade, assumir a responsabilidade de ter um grande escritório, uma grande empresa. Depende do que você quer. Do quanto você está disposto a se esforçar. Mas assim, é muito o que eu quero, sabe? O que eu quero fazer. E no direito, as pessoas têm muito isso de... Ou é isso ou é aquilo, senão eu vou ficar frustrada, eu não sou boa no que eu faço. O pessoal do direito, eles seguem muito a expectativa dos outros. Eu fui assim, né? Eu acho que eu fui assim, então por isso eu posso falar. Eu vivi muito tempo... olhando para a minha área e me sentindo frustrada por seguir a expectativa de outras pessoas. Do meu avô, que queria que eu fosse concursada. Aí, depois, na advocacia, de que eu precisava ter um grande escritório para ser bem-sucedida. E aí, cada decisão que eu fui tomando foi em me conhecer ali e entender o que eu quero. E aí, a partir do momento de que eu vejo e entendo, tá bom, eu quero ter um escritório boutique... ganhar bem com o meu escritório, mas eu não quero me restringir a isso. Eu quero ser empresário, eu quero ter outros negócios. Aí eu quero ter um negócio no digital. Aí eu quero ter um infoproduto, eu quero ter uma consultoria de gestão para escritórios grandes, porque aí eu não preciso ter um escritório grande, mas eu sei muito de gestão, e eu ajudo escritórios grandes a crescerem. E aí eu olhei para isso e falei, é isso que eu quero. E a partir daí, eu comecei a construir esse negócio. E dá para você ser bem-sucedido em qualquer escolha dessa que você tem. Legal. Aí sim desenvolver a visão de negócio, desenvolver outras habilidades. É só você entender o que você quer, o que faz sentido para você. Não para os outros, não para o olhar do mercado que diz que ou você é concursado, defensor, promotor, juiz, ou você tem um grande escritório. Não, dá para você ser autônomo e ter outros negócios. Eu tenho alunos que são autônomos, ganham seus 10 mil reais ali na advocacia autônoma, numa área mais tranquila, não é até isso que quer chegar. E o marido tem uma outra empresa e ajuda na empresa do marido e tem visão de negócio para fazer as duas coisas e crescer e fazer dinheiro. Sim. Gente, ampliar a visão. E isso é o que o jurídico ainda não tem e que a gente fica tentando implementar, enfiar na cabeça do pessoal para poder tirar essa frustração de se eu não sou isso ou não sou aquilo, significa que eu falhei. Não. Perfeito. Concordo plenamente. Inclusive, a gente teve muito conhecimento aqui nesse podcast. Acredito que a galera já deu aquela pegada na caneta, no papel, anotou tudo e vai aplicar nos negócios dele. Ainda não terminamos, porque agora temos um momento mais dinâmico aqui no nosso podcast. Eu não sei se vocês já viram, mas é o nosso momento do bate-bola, jogo rápido. Já ouviram falar? Já. Vou explicar pra vocês como é que funciona. Vou jogar perguntas pra vocês, papum, numa velocidade, pra que vocês me respondam na mesma velocidade com uma palavra ou até mesmo uma frase. Será que dessa vez vocês passam? Porque vocês passaram aqui em todas as minhas perguntas, que foram muito bem colocadas na resposta de vocês. Agora eu quero saber aqui agora. Vou começar. Um princípio inegociável. Deus. Você quer complementar? Boa. Tô complementando. Vai lá. Um erro que valeu o aprendizado. Desistir do concurso e focar no meu negócio próprio. Boa. Sem tirar nem pôr? Sem tirar nem pôr. Boa. Um insight que mudou o jogo de vocês no digital. Vai, pô. Deu? Tá bom. Eu tô falando todo. Primeiras meninas, né?
Um insight que mudou a nossa... Ouvir o cliente. Eu acho que isso pra gente foi o principal. A gente saiu... Foi o que mudou o nosso jogo, foi ouvir o cliente. Perfeito. O segredo para equilibrar trabalho, família e propósito? Não tem segredo. Não tem segredo. É indo, né? É indo. 10 minutos para conversarem com qualquer pessoa do digital. Quem vocês escolhem? Ai, Priscila Zilo. Boa. Eu sou muito fã do Kiz. Eu gosto muito do Kiz. Rafael Kiz. Passaram, tá vendo? Foi rápido, foi fácil, né? Agora sim, pra gente concluir, como é que vocês veem o movimento futuro do advogado no digital daqui, vamos botar uns 5 anos? Vocês conseguem ter essa percepção futura? Eu acredito que em 5 anos o pessoal vai estar mais conscientizado, mas o que eu falo para os meus alunos e para a galera da consultoria nós estamos vivendo uma zona de influência estratégica ali, uma janela de oportunidade, que é agora. Que a galera da advocacia ainda tem muita gente vivendo a advocacia tradicional e poucos estão migrando para o mercado digital para aumentar a autoridade, percepção de valor. Porque também, às vezes, a gente foca muito em o digital para aquisição de clientes, para captação de clientes. Mas não, o digital também serve para aumento de percepção de valor e aumento de honorários. Então, você consegue aumentar a sua percepção de valor e, com isso, aumentar o quanto você cobra do seu cliente, né? Então, a gente está nessa janela de oportunidade. A maioria ainda está aqui no tradicional, alguns já começaram a vir para o digital. Em 5 anos, se você não veio agora, você vai começar a viver o que a galera do digital está vivendo também. Para venda de infoproduto, para venda de curso, para venda de consultoria. Que todo mundo vai estar aqui, porque todo mundo já vai ter essa consciência. Então, no mercado jurídico, esse é o momento de entrar no digital para aquisição de clientes, captação de clientes e também para aumento de percepção de valor, de autoridade e se tornar referência na sua área. Porque daqui a pouco todo mundo está aí. Então, a gente está exatamente nessa janela de oportunidade e quem entrar, entrou e vai ser rápido. Ter sucesso. Perfeito. Quer complementar? Não, acho que ela foi incrível aqui, né? Boa. Ó, finalizamos esse episódio com chave de ouro, mas... eu pergunto pra vocês, será que tem espaço na mala? Porque temos mais o quê? Presentinhos que faz chegando aí, ó. Ai, meu Deus. Experiência, tá vendo? É roupão, é caneca. É muito presente. Esse aqui é você, é pra você esse presentinho. Esse presentinho aqui é pra você, Maurício. Eu tenho certeza que a Laurinha vai aproveitar muito essa caixa, viu? Com certeza Ela tá absoluta. aproveitando todos os chocolates que vocês estão dando. Tá vendo? Esse presente é pra agradecer a vinda de vocês aqui pro nosso podcast, por ter entregado tanto conhecimento de valor pra nossa audiência. E eu tenho certeza que a galera que ficou aqui até o final, e foram muitas pessoas, vão querer conhecer um pouco mais de vocês, continuar acompanhando quem já acompanha vocês. Então deixa aí também as suas redes sociais. A minha é @Gabriela com 2 L's, Ibrahim, Ibrahim. Tem que sempre soletrar, porque ninguém nunca consegue escrever certinho. Maurício é mais low profile, mas vamos insistir para ele começar também com a inteligência artificial lá no perfil dele, parar de ser low profile só no dele e ficar no meu. Então, fala a sua rede social. O meu é @Maurício Thomas, pessoal. @Maurício Thomas com TH e S no final. E eu deixo um convite para vocês conhecerem a comunidade do The Lawyer Business Club, que aí é @The Lawyer Business Club, exatamente como você fala. Lá é um fala. Instagram que a gente bota ali um pouquinho de como é a rotina da comunidade, né? Os clubes do livro, o que está acontecendo ali nos bastidores da comunidade. Mesmo quem não é da comunidade consegue dar uma olhadinha. Então, é um Instagram que a gente traz muito insight legal, bota vídeos com insights. Agora, então... Perfeito. Tá bem legal. Vai aparecer aí na sua telinha. E agora aquele momento, né? Que os lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com essa dupla dinâmica. Comentaram? Então agora se inscreva no nosso canal e ativa o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto importante que vocês já sabem, a gente tem um compromisso marcado e eu te vejo no próximo KiCast. Tchau, tchau! Valeu, gente. Bye!